Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a solução de várias questões referentes à temperatura e calor. O principal objetivo deste material é tornar o ensino de física mais interessante, né, e de fácil compreensão. E acredito que as soluções que eu apresento aqui para vocês podem ter outras soluções que eu não apresentei, certamente mais fácil. E essa solução que eu apresento ela não é única. Acredito que há outras formas mais interessantes de resolvê-la. Mas essa é a maneira que eu encontrei. Espero que vocês gostem e aproveitem o máximo o material. Um abraço e continue estudando. Questão 18. Na caldeira da praça de máquinas de um navio, encontra-se instalado um termômetro, graduado na escala Celsius. O oficial de máquinas observou que, no intervalo de 5 minutos, houve uma variação de 100 graus Celsius na leitura da temperatura da caldeira. Se nessa mesma caldeira, em vez de ter um termômetro na escala Celsius, estivesse instalado um termômetro na escala Kelvin, qual seria a variação de temperatura ocorrida? Bom, para a gente responder a questão, é importante vocês conhecerem a relação entre as escalas. Observa-se facilmente que o ponto de fusão e o ponto de ebulição da escala Celsius têm a mesma variação que o ponto que os respectivos valores na escala Kelvin. E isso foi propositadamente feito para que as escalas Celsius e Kelvin tivessem a mesma variação. Portanto, uma variação de 1 grau Celsius na escala Celsius é exatamente igual a 1 Kelvin na escala Kelvin. Neste caso, como se fala que houve uma variação de 100 graus Celsius, então conclui-se naturalmente que este valor é exatamente igual na escala Kelvin. Então a resposta é que uma variação de 100 graus Celsius na escala Celsius é exatamente igual a 100 kelvins na escala Kelvin. Eu deixo aqui um desafio para vocês. E se o termômetro fosse graduado na escala Fahrenheit, qual seria a variação? Questão 19. A figura abaixo mostra um bloco apoiado inicialmente sobre uma plataforma horizontal que está apoiada sobre barras, uma barra de cobre e outra de ferro, cujos coeficientes lineares são, nesta ordem, 1,6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e 1,0 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação, o coeficiente de atrito estático do bloco com a superfície é bem pequeno e vale 0,003. Qual a variação de temperatura necessária para que o bloco inicie o deslizamento da plataforma? Bom, para a gente responder essa questão, perceba que o cobre tem um coeficiente de dilatação maior que a do ferro e, portanto, o cobre vai se dilatar mais que o ferro. Portanto, o que a gente vai notar é que o bloco vai escorregar no sentido da placa de cobre para a placa de ferro, como mostra a figura. Bom, então o que a gente tem que fazer? Estabelecer aqui a questão da condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio. Então a gente vai verificar, colocar aqui o diagrama de forças para esse bloco. E assim que fizermos isto, a gente determina o valor de y, de ΔY, que seria o quanto o cobre se dilatou mais que o ferro. Então, para a gente fazer esse cálculo de ΔY, primeiro observe que as forças que atuam no bloco, no caso do bloco estar inclinado, nesse caso é a força peso, que é exercida pela Terra sobre o bloco, a força normal, que é a força de contato entre a superfície, entre a plataforma de apoio e o bloco, representada aqui, a força normal, e, claro, a força de atrito que segura o bloco, que impede dele escorregar. Bom, essas três forças, elas formam uma tripla que equilibra o sistema. Portanto, nós temos a situação ilustrada aqui na figura seguinte. Né? Nós temos aqui que essas forças são, a força de atrito e a força normal são perpendiculares. E a força peso aqui forma a hipotenusa desse triângulo mostrado aqui na figura. Portanto, essa inclinação aqui facilmente se demonstra que é exatamente igual ao ângulo entre a direção correspondente à força normal e a direção vertical. Isso aqui me dá o ângulo θ, que é exatamente igual a esse ângulo aqui mostrado na figura.
Nesse caso, a gente pode calcular a tangente desse ângulo, a tangente de θ, para encontrar uma relação entre a força de atrito e a força normal. É o que eu faço aqui. Então, se a gente calcular a tangente de θ, a gente pega o que? É cateto oposto, que é a força de atrito, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é a força normal. Então, aqui representa o valor da tangente de θ. Agora, a gente sabe que a força de atrito pode ser calculada multiplicando o coeficiente de atrito com vezes a força normal. Então, a gente agora substitui esse resultado aqui nessa expressão. E aí a gente encontra que a tangente de θ é igual à força de atrito, que é μ vezes a força normal, dividido pela força normal. E aí a gente pode cancelar a força normal aqui e a gente encontra essa relação. Essa é a condição de equilíbrio, né? Ou seja, para que o bloco não escorregue, a inclinação máxima é a tangente de θ ser igual ao coeficiente de atrito. E aí a gente já tem aqui o coeficiente de atrito, foi dado no problema como sendo 0,003, é só substituir aqui. E aí você tem a tangente de θ igual a 0,003. Por outro lado, a tangente de θ a gente pode obter também deste triângulo, né? Note aqui na figura o triângulo correspondente aqui a... Então, a gente faz o seguinte aqui, a gente calcula a tangente de θ, pegando quem? Dividindo ΔY por esse comprimento aqui, que nesse caso são 30 centímetros, que representa a distância entre as barras de cobre e ferro. Bom, neste caso, o tangente de θ vai ser ΔY por 30 centímetros, isso dá igual a 0,003. E aí, multiplicando 30 por 0,003, a gente encontra que ΔY é 0,09 centímetros. Agora, o que representa ΔY? Bom, facilmente vocês notem que ΔY representa o quanto a barra de cobre se dilatou mais que a barra de ferro. Então, o nosso ΔY vai ser o quê? Vai ser exatamente a diferença entre as dilatações do cobre e do ferro. Para encontrar ΔY, vocês notem que vai ser o comprimento final da barra de cobre menos o comprimento final da barra de ferro. É só subtrair 300 centímetros mais a variação do comprimento da barra de cobre e subtrair de 300 centímetros mais a variação do comprimento da barra de ferro. Isso nos dá exatamente a relação que queríamos encontrar. Agora aqui é só substituir quem é ΔL do cobre. É o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Quem é o comprimento, a dilatação do ferro? É o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do ferro vezes a variação de temperatura. Então, colocando em evidência aqui L0 e ΔT, e isolando o ΔT, a gente encontra essa relação, né? E aí é só substituir agora os valores numéricos. 0,09 centímetros. O L0 aqui é o comprimento inicial das barras de 300 centímetros. Okay? Os coeficientes de dilatação do cobre e do ferro são conhecidos, né? 1,6 e 1 vezes 10 a menos 6. Então, aplicando aqui, usando a calculadora, a gente encontra 500 graus Celsius. Esta é a resposta que essa é a variação de temperatura que deve ocorrer para que o bloco não venha escorregar. Questão 20. Existem duas barras de metal A e B. O comprimento da barra A é 0,8 do comprimento da barra B para uma mesma temperatura inicial. O coeficiente de dilatação volumétrico do material da barra B é 1/5 do coeficiente de dilatação volumétrico do material da barra A. O coeficiente de dilatação linear da barra B é conhecido e vale 1/3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Para que as duas barras atinjam o mesmo comprimento, o aumento na temperatura ΔT de ambas as barras deverá ser de quanto? Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer é extrair os dados do problema. Então vamos colocar aqui, né, foi dito aí no problema que o comprimento inicial da barra A é 0,8 do comprimento inicial da barra B. O coeficiente de dilatação volumétrico da barra B é 1/5 do da barra A. E o coeficiente linear da barra B é conhecido e vale 1/3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Bom, como nós sabemos, os coeficientes de dilatações volumétricos são 3 vezes os coeficientes de dilatação lineares, então a gente conclui naturalmente que o coeficiente de dilatação da barra A
vai ser 5 vezes o coeficiente de dilatação da barra B. Isso é conclusão imediata, porque a gente sabe que o gama de B é 3 vezes o alfa de B. Isso aqui é igual a 1/5 do gama de A, que é 3 vezes o seu alfa de A, né? E aí a gente simplifica aqui 3 com 3 e multiplicando tudo por 5, a gente conta que o coeficiente de dilatação linear da barra A é 5 vezes o coeficiente de dilatação linear da barra B. Ok. Agora nós vamos colocar a condição que foi dita aqui. O problema quer que no final os comprimentos finais da barra A e da barra B sejam iguais. Então, eu posso escrever isto, né? L de A é igual a L de B, mas o comprimento final pode ser obtido por essa fórmula, né? L0 multiplicado por 1 mais alfa delta T. Bom, então a gente vai agora só substituir. Aqui, no caso, vai ficar L0A multiplicado por 1 mais alfa delta T, que isso aqui representa o comprimento final da barra A, e aqui o comprimento final da barra B. Agora a gente vai fazer exatamente uso dessas relações que nós temos aqui. A relação 1, que é o comprimento inicial da barra A com a barra B, e aqui a relação, aqui no caso a relação entre os seus coeficientes de dilatação linear. Bom, substituindo então 1 e 2 em 3, a gente obtém isso daqui, né? Quem é L0 de A é 0,8 L0 de B, né? Quem é o alfa de A é 5 vezes o alfa de B. Então, está aqui. Agora, a gente vai multiplicar, aqui é pura álgebra, e isolar ΔT. Então, se você fizer essa continha, multiplicar esse com esse, né? Esse com esse, multiplicar o L0 de B vezes 1, L0 de B vezes esse termo daqui, e depois isolar aqui o ΔT, né? Está aqui a conta, você pode conferir. Isso vai dar ΔT igual a 0,2 dividido por 3 vezes alfa de B. Mas alfa de B é conhecido, né? Nós conhecemos aqui, vale 1/3 vezes 10 a menos 4. Menos 4. Então, é só substituir aqui. Então, substituindo, a gente encontra, assim, o resultado como sendo 2.000 graus Celsius. Essa aqui seria a variação de temperatura. Agora, eu não sei que metal é este, né? Por exemplo, a platina é cerca de 1.750 graus Celsius, ela passa do estado sólido e passa do estado sólido para o líquido. É o ponto de fusão dela. O ferro é em torno de 1.520. O níquel eu acho que é em torno de 1.450 para o ponto de fusão. O cobre acho que é mais de 1.000 graus Celsius, acho que é 1.080 por aí. O ouro é 1.070, a prata acho que é uns 960, o alumínio em torno de 650, por aí, 658. Quer dizer, uma barra como essa, metálica, o aumento de temperatura é de 2.000 graus Celsius, deve ser um material aí diferente desse que eu coloquei. Ou está sob uma pressão muito grande para que isso aconteça, ok? Então tá, mas a resposta é essa aí, 2.000 graus Celsius. Questão 21. A diferença entre os comprimentos de duas barras metálicas retilíneas a 0 graus Celsius é de 60 centímetros. Dados os coeficientes de dilatação linear dos materiais constituintes das barras como sendo 1,6 vezes 10 a menos 5 e 2,4 vezes 10 a menos 5. Determine o comprimento de cada uma delas em centímetros nessa mesma temperatura, a fim de que a diferença permaneça constante e não dependa da temperatura. Bom, primeiro vamos tirar os dados iniciais. É dito aí que a diferença entre os comprimentos iniciais é de 60 centímetros. Está aqui, então, essa relação a uma temperatura de 0 graus Celsius. Os coeficientes de dilatação linear das barras também são conhecidos. Aqui estão expressos na tela para vocês. Bom, a condição que temos que impor para que o comprimento, né, a diferença entre os comprimentos das barras sempre permaneça o mesmo, é que elas tenham a mesma dilatação, né? Elas sofram a mesma dilatação. Então, se elas tiverem a mesma dilatação, então nós teremos garantia de que os comprimentos, né, a diferença entre os comprimentos serão de 60 centímetros. Então, está aqui a condição que temos que impor. A variação do comprimento de uma tem que ser igual à variação do comprimento da outra. E aí, lembrando da fórmula, né, a dilatação é calculada como sendo o produto do coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Isso aqui para a primeira barra, aqui para a segunda. As variações de temperatura são iguais, você pode cancelar o ΔT.
E aqui eu posso isolar o L0 da primeira barra. E agora eu posso substituir os valores numéricos, é o que eu vou fazer. Então, substituindo os valores numéricos, aqui eu conheço o alfa 2, né, que é 2,4 vezes 10 a menos 5, o alfa 1 também. Então, é só colocar aqui o L0 aqui da segunda barra eu não conheço, mas aí resolvendo substituindo aqui, né, e usando a calculadora, a gente encontra essa segunda relação. Então, combinando agora essa segunda relação com essa primeira relação, resolvendo agora esse sistemazinho, substituindo esse daqui aqui, né, como eu mostro aqui, né, 1,5 L02, substituindo aqui o L1, o L01 aqui, por 1,5 L02. Isso aqui nós encontramos como sendo 120 centímetros, né? Depois que fizermos essa diferença aqui e dividirmos 60 por 0,5. Agora é só pegar o 120, colocar aqui e multiplicar por 1,5, a gente encontra 180 centímetros. Esta é a relação procurada. Ok, pessoal? Questão 22. A densidade do mercúrio a 0 graus Celsius vale 13,6 gramas por centímetro cúbico e tem coeficiente de dilatação linear de 1,82 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Determine a sua densidade a 40 graus Celsius. Bom, nesse caso, com o aumento da temperatura, o volume do mercúrio deve alterar. Como a densidade é massa por volume, então isso vai modificar a sua densidade. Como o volume vai aumentar, né, a 40 graus Celsius, a densidade deve diminuir. Então, é esse o valor que ele quer que você descubra. Bom, primeiro é importante você conhecer a expressão que define densidade. A densidade é só pegar a massa e dividir pelo volume. Então, nós temos aqui a primeira relação. Bom, devido à alteração na temperatura do mercúrio, nós vamos ter um novo volume para o mercúrio, que nesse caso, a densidade será agora calculada como sendo massa pelo novo volume do mercúrio, é uma nova densidade, onde o volume pode ser calculado multiplicando o volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio vezes a variação de temperatura. Agora a gente pode dividir uma relação pela outra, é o que eu vou fazer. Então, se a gente dividir a relação 2 pela relação 1, está aqui, a gente pode simplificar aqui as massas, né? A massa não muda. E aí a gente vai ter a relação que é a densidade final, vou isolar aqui a densidade final, é a densidade inicial vezes o volume inicial dividido pelo volume final. É puramente uma álgebra aqui, você aplica aqui extremos e meios e aí você encontra essa relação. Muito bem, agora a gente sabe que o volume final é calculado por essa expressão, eu já tinha colocado aqui. Então, vou substituir aqui no denominador dessa expressão. E aí nós encontramos que a densidade final é a densidade inicial vezes o volume inicial, dividido pelo volume final do mercúrio, que é isso daqui. Aí eu posso simplificar o volume inicial do mercúrio, e aí eu tenho a expressão que vai me dar a relação para a densidade. Bom, agora é só substituir os valores numéricos, né? Ou no caso aqui a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, dividido por 1 mais o seu coeficiente de dilatação, que é 1,88 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que nesse caso é 40 graus Celsius. O resultado, usando a calculadora, dá 13,5 centímetros cúbicos por grama. Esta é a resposta desta questão. Questão 23. Um anel de cobre a 25 graus Celsius tem um diâmetro interno de 5 centímetros. Qual é o diâmetro interno deste mesmo anel a 275 graus Celsius, admitindo-se que o coeficiente de dilatação linear do cobre no intervalo de 0 a 300 graus Celsius é constante e vale 1,60 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, o problema você pode considerar como uma dilatação linear, né? Considerando aí o comprimento inicial como sendo o seu diâmetro, nesse caso o diâmetro interno, como sendo 5 centímetros. Então, está aqui os dados iniciais do problema. A variação de temperatura, no caso de 25 para 275, dá 250 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação do cobre também é conhecido. Agora, a gente pode aplicar na expressão que calcula o diâmetro final. É só pegar o diâmetro final é igual ao diâmetro inicial e multiplicar por 1 mais alfa delta t. Agora, a gente substituindo aqui os valores numéricos, né, do problema, nós encontramos 5,02 centímetros. É só você colocar aqui os valores que foram dados no problema, né,
e aí usando a calculadora você chega a esse resultado. Está aí a questão resolvida. Questão 24. Uma placa metálica tem um orifício circular de 50 milímetros de diâmetro a 15 graus Celsius. Determina a temperatura que deve ser aquecida a placa para que se possa ajustar ao orifício um cilindro de 50,3 milímetros de diâmetro. Dado o coeficiente de dilatação linear do metal, igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Muito bem, então o problema também não há dificuldade nenhuma. O que nós temos aqui inicialmente é que o diâmetro inicial da placa metálica, que no caso é de 50 milímetros, né? A questão do orifício circular, a 15 graus Celsius, e o coeficiente de dilatação é conhecido, é 1,2 vezes 10 a menos 5. O orifício deve ficar com o diâmetro de 50,3, como o problema aqui coloca. Então, a dilatação que deve ocorrer de 50 para 50,3 é 0,3 milímetros. Agora é só utilizar a expressão que define a dilatação. Está aqui a expressão que define a dilatação. Coeficiente de dilatação, diâmetro inicial e variação de temperatura. Aqui a gente pode isolar, então, o que nós queremos, que é a variação de temperatura. Então, isolando aqui, ΔT, nós temos essa relação. Agora é só substituir os valores numéricos já conhecidos, né? Então, nós temos o delta, a variação aqui, no caso, é 0,3 milímetros, o coeficiente de dilatação é 1,2 vezes 10 a menos 5, e o diâmetro inicial é de 50. Fazendo as contas, a gente encontra 5 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 500 graus Celsius, né? Muito bem. Agora, ele quer saber qual é a temperatura final. Como a temperatura inicial era de 15 graus Celsius, então basta somar a variação, os 500 graus Celsius, com 15 graus Celsius. Isso dá 5,15 vezes 10 elevado a 2 graus Celsius. Esta é a resposta. Só que o problema traz aqui as questões com dois algarismos significativos. Então, se a gente olhar aqui com dois algarismos significativos, né, esse valor pode ser arredondado para 5,2 vezes 10 ao quadrado. E aí daria 520 graus Celsius. Está aí a resposta da questão 24. Questão 25. Deseja-se fechar um furo de 24,95 cm² de área no centro de um disco de magnésio, com um disco de 25,05 cm² de alumínio. Para tal, pode-se aquecer o disco de magnésio e resfriar o disco de alumínio. E, em seguida, colocar o disco no furo. Assuma que, em módulo, as variações de temperatura a que são submetidos o alumínio e o magnésio são iguais, e que os coeficientes de dilatação linear deles também sejam iguais. Determine o módulo do inteiro mais próximo que representa a menor variação de temperatura necessária para colocar o disco de alumínio no furo do disco de magnésio. Bom, tá aí o problema, está apresentado. Primeiro vamos extrair aqui os dados, só para ficar mais fácil de resolver o problema. A área do furo do disco de magnésio é de 24,95 centímetros e nós devemos aquecê-lo de uma temperatura de tal forma que a variação seja ΔT. A área do disco de alumínio é 25,05 cm² e nós devemos resfriá-lo com a mesma variação de temperatura. Como ele vai resfriar, essa variação de temperatura é negativa. Então, aqui eu estou escrevendo menos ΔT. Os coeficientes de dilatação são conhecidos e iguais a 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, no final, as áreas do furo e do disco, né, devem ser iguais. Então, o disco de alumínio vai se encaixar perfeitamente no furo da placa de magnésio. Então, a gente vai colocar essa questão de igualdade, né? A área final do disco, do furo, tem que ser igual à área final do disco de alumínio. Então, colocando aqui as fórmulas, né? Aqui representa a área final do disco de magnésio e essa outra expressão aqui representa a área final do disco de alumínio. Agora, observe que eu coloquei aqui a variação de temperatura para o furo do magnésio como sendo ΔT e para o alumínio como sendo menos ΔT. Agora, aqui é pura álgebra, a gente multiplica e o objetivo aqui é isolar a questão do ΔT. Então, a gente multiplica, né, multiplica um pelo outro aqui,
multiplica aqui também, e aqui coloca em evidência o que for possível, passa isso aqui, digamos, para o primeiro membro, né? A área inicial do magnésio aqui a gente passa para o segundo membro, troca o sinal, coloca aqui em evidência o beta ΔT, e a gente isola aqui ΔT. E se a gente fizer isso, isolar o ΔT, a gente vai encontrar esse resultado. Agora é só substituir os valores numéricos. Substituindo aqui os valores numéricos, né, foram dados esses valores, né, os valores iniciais aqui da questão do disco de alumínio, né, ou a questão da área do disco, do furo no centro do disco de magnésio. E aí, usando a calculadora, a gente encontra 40 graus Celsius. Esta é a variação de temperatura que os discos têm que sofrer. No caso, o magnésio vai aumentar a temperatura de 40 graus Celsius e o alumínio vai ter que diminuir de 40 graus Celsius. Agora, qual é o inteiro mais próximo desse número? Nós temos duas opções. Se for pela esquerda, o inteiro mais próximo de 40 graus Celsius é 39. E o inteiro mais próximo de 40 graus Celsius pela direita é 41. Então, fica aí a resposta. 39 pela esquerda, mais próximo de 40, ou 41, que também está próximo do mesmo jeito, não é isso? Então, está respondida aí a questão. Questão 26. Um frasco de vidro com volume igual a 200 cm³ a 20 graus Celsius está cheio de mercúrio até a borda. Qual é a quantidade de mercúrio que transborda quando a temperatura do sistema se eleva até 100 graus Celsius? O coeficiente de dilatação linear do vidro é igual a 0,40 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, vou responder essa questão de duas formas. Vamos ver a primeira maneira de resolvê-la. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos determinar a dilatação do vidro. Foi dado o coeficiente de dilatação linear, né, no caso do vidro, como sendo 0,40 vezes 10 a menos 5. Então, a gente multiplica por 3 e obtém o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro. O volume inicial é de 200 cm³ e a variação de temperatura de 20 para 100 dá 80. Então, usando a calculadora, a gente encontra a dilatação do vidro como 0,19 cm³. Agora, vamos calcular a dilatação do mercúrio, do mesmo jeito, só que o coeficiente de dilatação do mercúrio é de 1,8 vezes 10 a menos 4, né? Esse aqui é o coeficiente de dilatação do mercúrio. Isso a gente tem que pegar na tabela, eu tive que procurar na tabela esse resultado. Vezes a questão do volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então, isso dá 2,9 centímetros cúbicos. Agora que nós temos as dilatações de um e de outro, o volume que vai transbordar vai ser a diferença entre essas duas variações. É só subtrair dos 2,9 de 0,19 que a gente tem o valor transbordado. Está aí a resposta. Outra maneira de resolver este problema é o seguinte. Primeiro, nós podemos determinar o coeficiente de dilatação aparente. Neste caso, é só fazer a diferença entre os coeficientes de dilatação do mercúrio e do alumínio. Está aqui, ó. Então, subtrair um coeficiente do outro, a gente tem o coeficiente de dilatação aparente. E agora é calcular a variação de volume aparente, que é só pegar o coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial e multiplicar pela variação de temperatura. Está aqui os dados numéricos. E aí encontramos 2,7 centímetros cúbicos. Está aí a resposta dessa questão. Questão 27. A ponte Humber, na Inglaterra, cujo comprimento é de 1.410 metros, é uma das pontes de maior vão do mundo. Calcule a variação do comprimento da base de aço do vão quando a temperatura aumenta de menos 5 graus Celsius para 18 graus Celsius. Então, uma questão simples é a aplicação direta da expressão que define a dilatação. Nesse caso, nós temos o coeficiente de dilatação no aço, que é conhecido, a gente procura na tabela, é 1,2 vezes 10 a menos 5. O comprimento inicial da ponte é 1.410 metros e a variação é de 23 graus Celsius, que é 18 menos 5. Substituindo na expressão que define a dilatação, né, substituindo aqui nessa expressão, a gente encontra 0,39 metros. Esta é a resposta para a questão. Questão 28. Um cilindro de cobre está inicialmente a 20 graus Celsius. Em que temperatura seu volume torna-se 0,150% maior do que a 20 graus Celsius? Bom, considere primeiro que o volume inicial seja de 100 unidades, já que se trata de valores percentuais, fica mais fácil assim. Então, volume inicial, 100 unidades de volume, temperatura inicial 20 graus Celsius,
A variação do volume, nesse caso, é 0,150 unidades de volume. Consultando o livro, a gente tem aí o coeficiente de dilatação linear do cobre como sendo 1,70 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Agora, a gente pode utilizar a expressão ΔV igual ao coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3 vezes o linear, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. E aí a gente pode isolar ΔT, já que nós queremos ΔT. Então, ΔT vai ser ΔV sobre 3α vezes o volume inicial. Substituindo os valores numéricos, encontramos que a variação é de 29,4 graus Celsius. Esta é a variação que tem que ocorrer. Só que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Então, a gente soma os 20 graus Celsius com os 29,4, encontramos 49,4 graus Celsius. Esta é a resposta do problema. A temperatura final, então, é 49,4 graus Celsius. Questão 29. Um tanque de aço é completamente cheio com 2,80 metros cúbicos de álcool etílico, quando tanto o tanque quanto o álcool estão a temperaturas de 32 graus Celsius. Quando o tanque e seu conteúdo tiverem esfriado até 8 graus Celsius, qual deve ser o volume adicional de álcool etílico que pode ser colocado dentro do tanque? Bom, neste problema, como há uma redução na temperatura, de 32 para 8 graus Celsius, significa dizer que o tanque se contrairá, assim como o álcool etílico. Só que o álcool etílico se contrairá com mais que o tanque. Portanto, haverá uma sobra. E é exatamente isso que o problema pede. Então, o que a gente vai fazer? Pegando os dados numéricos, o volume inicial é 2,80, a temperatura inicial é 32, a temperatura final é 8, o gama do aço é 3,6 vezes 10 a menos 5, e o gama do álcool etílico, isso aí consultando a tabela, dá 75 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer exatamente o cálculo da dilatação aparente do álcool. Nesse caso, a dilatação aparente vai ser o quê? Vai ser o volume inicial vezes a variação de temperatura vezes a diferença entre os coeficientes de dilatação do aço e do álcool etílico. Substituindo os valores numéricos, aqui nós encontramos 48 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esta é a resposta da questão. Questão 30. Uma barra feita de uma liga de alumínio tem um comprimento de 10 centímetros a 20 graus Celsius e um comprimento de 10,015 centímetros no ponto de ebulição da água, que é 100 graus. Qual o comprimento da barra no ponto de congelamento da água, ou seja, a 0 graus Celsius, e qual é a temperatura para a qual o comprimento da barra é de 10,009 centímetros. Bom, primeiro, os dados iniciais apontam para o comprimento inicial como 10 centímetros, a temperatura de 20, o comprimento final aí a 100 graus, nesse caso é 10,015. Aí a gente vê que a dilatação é de 0,015, Agora a gente pode, com esses dados, determinar o coeficiente de dilatação linear do alumínio, usando a fórmula da dilatação. No caso aqui, o alfa do alumínio é a dilatação dividido pelo produto do comprimento inicial pela variação de temperatura, que nesse caso, de 20 para 100 a variação é 80, o comprimento inicial estou tomando como 10, e o ΔL, no caso, é subtrair 10,015 de 10, que dá 0,015. Usando a calculadora, a gente encontra o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Agora, nós podemos responder a letra A. Nós sabemos que a 20 graus Celsius o comprimento é 10 centímetros, e a 0 graus Celsius nós queremos saber qual é o novo comprimento da barra. Nesse caso, a variação de temperatura de 20 para 0 dá menos 20. Assim, o nosso ΔL é só pegar o coeficiente de dilatação do alumínio, que já foi calculado, já foi calculado aqui, vezes o comprimento inicial, nesse caso eu estou tomando como 10, e a variação, nesse caso, é menos 20, o que dá uma contração de 3,750 vezes 10 a menos 3 centímetros. Assim, o comprimento final fica, é só pegar o comprimento inicial, que são 10 centímetros, e somar com a dilatação, que é menos 3,750 vezes 10 a menos 3 centímetros, o que dá 9,996 centímetros. Agora, nós vamos responder a letra B. Bom, a letra B ele quer que você determine a temperatura para o qual o comprimento da barra é de 10,009 centímetros. Vamos tomar o comprimento inicial a 20 graus Celsius, como sendo, neste caso, 10 centímetros, e
para o comprimento final chegar a 10,009 centímetros, a dilatação é só subtrair este número deste número aqui, o que dá 0,009 centímetros. Muito bem, aí o que eu vou fazer? Aplicando na fórmula de dilatação, nós temos que a variação de temperatura é só pegar o ΔL e dividir pelo produto do comprimento inicial vezes o alfa do alumínio. Nesse caso é 0,009 centímetros, dividido pelo produto de 10 por 1,875 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Fazendo a conta aqui, dá 48 graus Celsius. Como a temperatura inicial é 20, o aumento é de 48, o resultado dá 68 graus Celsius. Esta é a resposta para a questão. Questão 31. Uma xícara de alumínio com um volume de 100 cm³ está cheia de glicerina a 22 graus Celsius. Que volume de glicerina é derramado se a temperatura da glicerina e da xícara for aumentada para 28 graus Celsius? Dado o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina igual a 5,1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Bom, os dados iniciais apontam para o volume inicial do alumínio, né? No caso aqui da xícara de alumínio são 100 cm³, a temperatura inicial 22 graus Celsius, a temperatura final nesse caso são 28 graus Celsius. O gama do alumínio é 7,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e o gama da glicerina é 5,1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius. Pois bem, então o que nós temos que fazer é determinar a dilatação aparente da glicerina, ou seja, o volume transbordado, já que a glicerina se dilata mais que o alumínio. Então, o que a gente tem que fazer é determinar o gama aparente inicialmente. Então, o gama aparente é só pegar o gama da glicerina e subtrair do alumínio, que nesse caso dá 4,4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E depois substituir aqui na fórmula da dilatação, usando o gama aparente, que aí já sai o volume transbordado. O volume inicial são 100 cm³, o gama aparente é 4,4 vezes 10 a menos 4, e a variação de temperatura, nesse caso, são 6 graus Celsius, porque varia de 22 para 28, então dá 6. Fazendo as contas, encontramos 0,26 centímetros cúbicos. Esta é a resposta na questão 31. Questão 32. Um frasco de vidro com volume igual a 1000 cm³ a 0 graus Celsius está completamente cheio de mercúrio a essa mesma temperatura. Quando esse sistema é aquecido até 55 graus Celsius, um volume de 8,95 cm³ de mercúrio transborda. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio é igual a 18,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, calcule o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro. Bom, então nós já temos aí, pessoal, a questão da dilatação aparente do mercúrio. Nesse caso, são 8,95 cm³. O volume inicial são 1000 cm³, a temperatura inicial é 0 e a final é 55. E o gama do mercúrio foi dado. O do vidro é que não foi dado. Então, a gente vai achar o gama aparente e depois a gente encontra o gama do vidro. Para a gente achar o gama aparente, é só lembrar que a dilatação aparente é o gama aparente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Assim, o gama aparente é só dividir a variação do volume aparente, ou seja, o que transbordou, por esse produto daqui. Então, substituindo os valores numéricos, encontramos o gama aparente como 1,63 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Agora que temos o gama aparente, é só lembrar que o gama aparente é o gama do mercúrio menos o gama do vidro. É a diferença desses coeficientes de dilatações volumétricos. Assim, o gama do vidro, isolando aqui, nesse caso vai ser o gama do mercúrio menos o gama aparente. Substituindo aqui os valores, a gente já tem o gama aparente e temos também o gama do mercúrio. Então, o resultado dá 1,70 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é o gama do vidro, é o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro. Questão 33. A escala Rankine é uma escala de temperatura assim chamada em homenagem ao engenheiro e físico escocês William John M. Rankine, que a propôs em 1859. Como a escala Kelvin, o zero Rankine é o zero absoluto, mas as variações em graus Fahrenheit são utilizadas. Assim, a variação de 1 grau R equivale à variação de 1 grau Fahrenheit. O zero absoluto, a fusão do gelo e a ebulição da água correspondem, respectivamente,
a 0 Rinkai, 492 Rinkai e 672 Rinkai. Encontre uma relação entre a escala Celsius e a escala Rinkai. Bom, primeiro a gente tem que organizar os dados. Foi dito aí no problema que a temperatura correspondente a 0 Rinkai equivale ao 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, que eu representei aqui. Também foi dito que a variação numa escala Rinkai de 1 grau equivale à mesma variação na escala Fahrenheit. Então, ΔR é igual ao ΔTF. E, por outro lado, foi dito também que o ponto de fusão do gelo, que é, no caso, que é 0 graus Celsius, equivale a 492 Rinkai. E o ponto de ebulição da água é 672 Rinkai, que na escala Celsius é 100 graus Celsius. Então, podemos, assim, escrever uma relação linear entre essas escalas. Aqui eu represento as escalas correspondentes, né, para facilitar. E aqui a gente pode fazer as contas, né? Nesse caso, podemos escrever a relação de proporcionalidade entre as escalas. Posso escrever R menos 492, né, está para 672 menos 492, aqui representado no primeiro membro. Por outro lado, a gente pode representar aqui a escala Celsius Tc menos 0, aqui representado, está para 100 menos 0, o que nos dá essa segunda relação. R menos 492 sobre 180, Tc está para 100. Simplificando, né, e arrumando e isolando aqui o R, nós encontramos que R é igual a 9/5 da temperatura na escala Celsius mais 492. Puramente a álgebra aqui, simplificando aqui e colocando isolando o R. Bom, está aí a resposta. Mas nós podemos resolver isso de outra forma. Tem uma maneira também mais simples. Outra forma de responder essa questão, você também pode fazer assim. Foi dito no problema que a variação da escala Rinkai é a mesma da escala Fahrenheit. E nós sabemos que há uma relação entre as variações na escala Celsius e Fahrenheit. E essa aqui é a relação. Ou seja, uma variação na escala Celsius é igual a 5/9 da escala Fahrenheit. Como isso aqui são iguais, então é só substituir, trocar aqui a variação na escala Fahrenheit por ΔR. E aí fica assim. Agora é só pegar uma temperatura conhecida entre a escala Celsius e Fahrenheit. Eu peguei o 0 graus Celsius, né? O 0 graus Celsius, nesse caso, corresponde a 492 Rinkai. Assim eu tenho a temperatura, uma variação na escala Celsius. Eu peguei aqui temperatura final menos uma temperatura de 0 graus Celsius é igual a 5/9 de uma temperatura correspondente na Rinkai menos 492, que é o equivalente a 0 graus Celsius. E isolando a gente chega na mesma resposta. Então está aí R é igual a 9/5 da temperatura na escala Celsius mais 492. Esta é a resposta. Questão 34. Um pêndulo simples é formado por um objeto de massa m preso por um fio de alumínio de comprimento L. Quando a temperatura é de 1,50 graus Celsius, o período da oscilação do pêndulo é de 1,275 segundos. Determine o período de oscilação do pêndulo quando a temperatura for aumentada para 543,5 graus Celsius. Assuma que a gravidade é 9,78 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de dilatação linear do alumínio seja igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, o problema, então, investiga a questão dos pêndulos simples. Os dados iniciais apontam para os seguintes valores. O período inicial é 1,275 segundos a uma temperatura de 1,50 graus Celsius. Pergunta-se qual é o novo período, né? O novo período do pêndulo quando a temperatura subir para 543,5 graus Celsius. Naturalmente que o comprimento não será mais o mesmo, né? Haverá um aumento no comprimento. E isso afeta diretamente o período do pêndulo, né? Quanto maior o comprimento, maior é o período do pêndulo. Bom, com o aumento da temperatura, o comprimento do pêndulo aumenta, como eu disse, né? E por isso o período também aumenta. A expressão que calcula o período do pêndulo pode ser obtida por essa fórmula daqui, que é a fórmula do pêndulo simples. 2π raiz quadrada de L sobre G, para um comprimento L. Para um novo comprimento, né, que no caso há uma temperatura de 543,5 graus Celsius, o período agora vai ser obtido por esta fórmula daqui. Então a gente pode dividir uma expressão pela outra. Vamos dividir T2 por T1 para simplificarmos e encontrar uma relação entre esses períodos.
Então, simplificando, né, cancelando aqui, 2π com 2π, cancelando também g com g, nós encontramos essa relação aqui. Agora, a gente pode, assim, lembrar que o comprimento final pode ser obtido como sendo o comprimento inicial multiplicado por 1 mais alfa ΔT, que aqui é a questão da dilatação. Como o fio é de alumínio, então ele se dilatará. Nesse caso, substituindo esse resultado aqui na expressão, né, e isolando o T2, a gente encontra que T2 é igual a T1 vezes raiz quadrada do comprimento final do pêndulo, que nesse caso é dado por esse segundo membro dessa expressão, está aqui, dividindo pelo comprimento inicial. E aí a gente simplifica, né, o L com L, ou seja, o período final, nesse caso é igual ao período inicial multiplicado pela raiz quadrada de 1 mais alfa do alumínio vezes ΔT. Agora é só substituir os valores numéricos. Se a gente substituir os valores numéricos, nós encontramos o correspondente período, que nesse caso dá 1,283 segundos, que é um pouco maior do que 1,275 segundos. Isso porque o comprimento aumentou. Está aí a resposta do problema. Questão 35. Uma esfera oca de vidro de 200 cm³ de capacidade a 0 graus Celsius está cheia de mercúrio. Aquecendo-se a 80 graus Celsius, uma fração extravasará através de um orifício, feita na face superior. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio e o coeficiente de dilatação linear do vidro são nesta ordem 1,82 vezes 10 a menos 4, e 0,81 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine a quantidade de mercúrio em centímetros cúbicos que extravasará. Bom, trata-se, pessoal, então, de um problema de dilatação volumétrico. Nesse caso, o problema nos dá aqui informação, né, e de tal forma que você pode calcular o coeficiente de dilatação aparente do sistema. Neste caso, basta subtrair o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio do vidro. Se a gente fizer essa conta, a gente encontra o coeficiente de dilatação aparente. O volume extravasado, ou seja, que transbordou, é exatamente igual à dilatação aparente, que pode ser obtida multiplicando o coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, que são, nesse caso, 1,74 vezes 10 a menos 4 graus Celsius, obtido aqui, vezes o volume inicial foi dado, nesse caso, como sendo 200 cm³, vezes a variação de temperatura, que nesse caso a temperatura variou de 0 graus Celsius para 80 graus Celsius, o que dá uma variação de 80. Então, usando a calculadora, nós encontramos que o volume que extravasou, o volume que transbordou de mercúrio é de 2,78 cm³. Então, aí chegamos ao final da segunda lista. Espero que estas soluções foram importantes para vocês e que tenham tirado aí a maioria das dúvidas. E continue estudando, que o sucesso virá naturalmente. Um abraço para todos e tudo de bom para vocês.